Os engates sumérios são uma homenagem às travas da Suméria antiga, 6 peças rotativas que só liberam a base central após uma sequência de movimentos que cresce de forma exponencial. Antes da gente começar, vamos entender o objetivo, as peças e as regras deste trebelho. O trebelho tem 6 peças giratórias sobre uma base. O objetivo é liberar a base deslizando-as para fora. Então a gente pode ver que temos 6 peças coloridas que giram em torno de um eixo e estão sobre uma base. Essa base ela é travada por essa peça roxa aqui no final, e o objetivo é você conseguir liberar esta trava para poder deslizar a base para fora. É muito importante que neste trebelho você não faça força em uma rotação. Todas as rotações devem ser suaves, ou seja, se você sentir qualquer tipo de impedimento, pare e reavalie o movimento que está fazendo. Assim você garante que não vai danificar o seu trebelho de nenhuma forma. Vamos então para as dicas deste trebelho. A primeira dica é sobre entender o que trava o que e o que libera cada peça. Como eu comentei no começo, as peças elas giram em torno de um eixo. Esse giro faz com que as travas de cada uma das peças, por exemplo, a peça vermelha, troque de posição, entrando em vãos e reentrâncias que as peças para trás delas possuem. Então, seu objetivo é girar aqui e destravar o movimento da peça seguinte. Entender o que faz essa trava acontecer é extremamente importante para você conseguir planejar os próximos passos na resolução do seu trebelho. Por exemplo, aqui a gente consegue perceber que a peça laranja está sendo travada por conta desta trava que a peça vermelha impõe nela. A gente precisa girar a peça laranja para cima, porém essa trava aqui impede este movimento. Para conseguir liberar o movimento da peça laranja, eu preciso então movimentar a peça vermelha para uma posição diferente, e aí sim eu consigo ter o movimento da peça laranja liberado. Mas perceba que logo em seguida o movimento da peça laranja passa a ser bloqueado por este pino aqui superior. Então eu preciso novamente movimentar a peça vermelha para liberar mais um pouco da peça laranja. Então você precisa entender o que trava o que, analisando cada uma das travas, reentrâncias e pinos de todo o conjunto para conseguir entender o que deve ser movimentado a seguir. A segunda dica é sobre a natureza exponencial dos movimentos. Como vocês devem ter percebido logo na primeira dica e na primeira análise deste trebelho, vocês percebem que para fazer a movimentação de uma peça específica, eu preciso movimentar uma certa quantidade de vezes as peças que estão à frente delas. Ou seja, no caso da laranja, para eu fazer um movimento na laranja, eu preciso que a vermelha faça uma certa quantidade de movimentos ou esteja em uma posição específica para conseguir liberar o movimento da laranja. Então vamos contar quantos movimentos a gente precisa fazer no total para mover a peça laranja completamente para cima, assim como a vermelha. A vermelha a gente já percebe que um único movimento faz com que ela mova totalmente para cima. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu só? Eu precisei fazer 6 movimentos no total para conseguir mover as duas peças apontando completamente para cima. A volta é a mesma coisa. Eu vou fazer um total de 6 movimentos para conseguir voltar as peças apontando completamente para baixo. Então, para eu fazer um movimento completo da peça vermelha, eu faço apenas um. Para fazer um movimento completo da peça laranja, eu vou fazer 6. Para fazer um movimento completo da peça amarela, eu já vou ter que fazer 36. Para fazer um movimento completo da peça verde, eu tenho que fazer 216 movimentos. Ou seja, ele cresce em potências de 6. Conforme eu vou avançando no trebelho, eu vou precisar fazer 6 vezes mais movimentos do que eu fiz na última movimentação. Então, quando você chega na metade das peças, na verdade você não chegou nem na metade da resolução do trebelho. Dica número 3. Como a quantidade de movimentos é muito alta, é muito fácil se perder no meio da sequência, especialmente quando a gente está falando de peças mais profundo. Quando você perceber que está confuso, pare imediatamente e não continue no modo automático. Volte e reavalie o que você precisa fazer.
Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero levantar a peça amarela. Então, eu tenho que entender novamente o que trava o quê e entender quais as sequências de movimentos eu preciso fazer para levantar a peça amarela. Se em algum momento eu me perder na movimentação que eu estou fazendo aqui na frente e esquecer qual que é o próximo passo que eu preciso fazer, você deve parar, reavaliar e entender o que você precisa fazer para continuar movimentando a peça no sentido que você quer. Inclusive, relembrar qual é o sentido que você quer movimentar cada uma das peças. Por exemplo, eu preciso agora fazer com que a peça amarela desça. Para isso, eu preciso agora, neste momento, descer a peça laranja. Legal. Mas e agora? Eu preciso fazer o que mesmo? Descer a peça amarela. Então, para descer a peça amarela, qual é a minha sequência de movimentos? Eu preciso subir a peça laranja. Então, você faz essa análise antes de continuar a sua movimentação. Assim, você garante que não vai estar fazendo movimentos aleatórios e à toa, porque você vai acabar se perdendo eventualmente neste trebelho pela grande quantidade de movimentos que você precisa fazer para solucionar ele. Agora, a dica final, a dica número 4. Para levantar a peça roxa, você vai necessariamente precisar levantar a peça azul. Para levantar a peça azul, você necessariamente precisa levantar a peça verde. E assim por diante. Construa mentalmente a cadeia de pré-requisitos antes de começar qualquer movimento. Então, da mesma forma que na dica anterior você precisa parar e avaliar qual é o estado que você está e o estado que você quer chegar, você precisa também ter na sua mente, na sua construção de solução, a ideia de qual movimento você tem que fazer para cada coisa acontecer. Aqui no começo, como eu demonstrei nas dicas anteriores, é um pouco mais tranquilo. Você vai acabar se perdendo menos. Porém, quando a gente chega na peça azul, acontece uma dança entre cada uma das peças que você vai precisar eventualmente mover duas para cima, duas para baixo, cima, baixo e assim por diante. Então, esse movimento coordenado das peças, essa dança que elas precisam fazer, é importante você ter na sua cabeça qual é o movimento que você precisa executar agora. Então entenda, preciso colocar a peça verde para cima ou preciso colocar a peça azul para baixo. Então calcule isso, tenha na sua cabeça isso e use bastante da dica anterior. Pare, pense e relembre o movimento que você quer fazer antes de sair executando. Essa é a principal dica para esse trebelho. Você precisa, acima de tudo, ter bastante concentração. Então se concentre e tente lembrar, avalie toda vez que você esquecer qual é o movimento que você precisa saber. Essa é a dica principal, este é o segredo para resolver os engates sumérios. Chegamos então ao final das dicas dos engates sumérios. Agora eu vou fazer a resolução deste trebelho e você pode ir me acompanhando ao longo dela. Mas antes, eu só gostaria de lembrar que desmontar é só metade do desafio. Depois que você remover as peças de cima da base deslizante, você ainda precisa remontar tudo e travar a base de volta na posição inicial. Então, atente-se a todos esses movimentos, tanto de ida quanto de volta. E também gostaria de deixar um desafio extra para vocês. Cronometre quanto tempo você leva para solucionar os engates sumérios e desafie alguém a bater o seu tempo. Ou então, conte quantos movimentos você realmente vai precisar executar para conseguir resolver os engates sumérios. E tente diminuir essa quantidade de movimentos cada vez mais até chegar na menor quantidade de movimentos possíveis. Será que você consegue otimizar tempo e quantidade de movimentos para resolver os engates sumérios? Bom, vamos lá, vamos então resolver os engates sumérios. Como eu comentei nas dicas, eu vou fazer o uso delas ao longo da resolução e a gente vai chegar nela passo a passo. Para primeiro entender, a gente precisa saber que precisamos remover a peça roxa desta posição, ou seja, eu preciso fazer com que a setinha da peça roxa aponte para cima. Para eu conseguir fazer essa movimentação, para eu conseguir colocar a peça roxa para cima, eu preciso entender o que está travando ela. Quando a gente olha bem de pertinho, a gente percebe que o que está travando a peça roxa de se movimentar é esta trava aqui da peça azul. Ou seja, eu preciso remover essa trava daqui para conseguir levantar a peça roxa.
A mesma coisa vai acontecer na peça azul. Eu preciso levantar então ela para poder liberar a peça roxa, mas para fazer isso eu preciso primeiro levantar a peça verde, que está travando a peça azul aqui neste pino. E a mesma coisa vai acontecer para todas as peças depois. Então eu preciso liberar a azul, liberar a verde, liberar a amarela, liberar a laranja e por fim liberar a vermelha. Só assim eu vou conseguir fazer a remoção completa da base de todas essas peças. Então vamos lá. Para começar, a sequência de movimentos ela vai ser sempre a mesma. A grande questão é que você vai ter que adicionar cada vez mais movimentos conforme você vai avançando nas peças. Mas é sempre a mesma. A gente levanta, levanta de trás, abaixa a primeira, levanta mais uma vez, levanta a primeira, levanta a segunda. E é isso, a gente fez 6 movimentos. Só que isso tudo foi para fazer um único movimento na amarela. Então agora a gente precisa desfazer todos esses movimentos para poder levantar a amarela mais uma vez e fazer o segundo movimento da peça amarela. Aqui eu não preciso baixar a peça vermelha para cá. Posso manter ela aqui, porque já é o suficiente para mim a posição que a peça laranja está em relação à amarela. Já me permite fazer o próximo movimento na amarela. Isso é só uma otimização de movimentos para a gente fazer a menor quantidade de movimentos possíveis. Mas então vamos lá, vamos continuar essa movimentação. Agora sim, eu movimentei a peça amarela completamente a ponto de conseguir remover a peça verde mais um pouquinho, né? É o primeiro movimento da peça verde. Agora sim, eu vou seguir com a resolução do trebelho, abaixando a peça amarela o máximo que eu conseguir para poder liberar a peça verde de ir para frente. Para abaixar a peça amarela, eu vou ter que abaixar a peça laranja, abaixar a peça vermelha, e aí eu vou fazer toda a minha sequência de movimentos mais uma vez. Peça verde liberada, vamos fazer a azul agora. Eu não posso me esquecer do que eu preciso para poder liberar a peça azul. Bom, eu já liberei a peça verde, então para liberar a peça azul, eu preciso levantar ela mais um pouquinho, sempre tomando cuidado para não forçar nada, então faço a movimentação. Agora eu preciso abaixar a peça verde. Tenho que ter isso em mente para fazer a resolução. Preciso abaixar a peça verde. Então vamos lá. Olha só que interessante, eu já me perdi na sequência de movimentos, porque já são muitos movimentos que eu executei. Todas as peças estão apontando para lados diferentes. Então, para eu não continuar fazendo movimentos à toa, eu vou parar, olhar e analisar o que eu preciso fazer. Meu objetivo principal é soltar a peça roxa, né? Para eu soltar a peça roxa, eu preciso tirar essa trava daqui, ou seja, eu preciso levantar a peça azul. Para eu poder levantar a peça azul, o que está travando a minha peça azul de levantar é este pino da verde. Ou seja, o meu objetivo agora é levantar a peça verde. Então, agora que eu relembrei o meu objetivo, eu vou continuar isso a partir de então. Levantar a peça verde significa que eu preciso levantar a peça amarela. E agora eu vou seguir a sequência de movimentos. Agora sim, eu consegui colocar todas as primeiras peças para cima, consigo fazer o primeiro movimento da peça roxa. Agora eu vou continuar toda a sequência de movimentos. Relembrando, qual é o meu objetivo? Levantar a peça roxa. Agora, para eu levantar a peça roxa, eu preciso abaixar a peça azul. Para abaixar a peça azul, mais do que isso, eu preciso abaixar a peça verde. Abaixar a peça verde, a amarela, a laranja, a vermelha e assim por diante. Então, agora eu tenho que ter em mente que o meu objetivo é abaixar a peça azul. Olha só, me perdi de novo, então tenho que olhar o que eu preciso fazer. Levantar a peça azul. Para isso, eu preciso abaixar a peça verde. Ah, legal. Então, para abaixar a peça verde,
eu preciso entender o que está travando, é essa parte aqui da amarela. Então, para eu abaixar a peça verde, preciso agora abaixar a peça amarela. Então, vamos lá. Aí, novamente, preciso levantar a peça roxa, para isso eu preciso abaixar a peça azul, para isso eu preciso levantar a peça verde. Para levantar a peça verde agora, eu preciso levantar a peça amarela. Ok. Ok, levantei a peça vermelha, laranja, amarela. Então vamos rever. Levantar a peça roxa, para isso eu preciso abaixar a peça azul, para isso eu preciso levantar a peça verde. Ótimo, agora eu consigo abaixar a peça azul e libero a roxa mais um movimento. Agora eu preciso levantar todas as peças para poder conseguir levantar a peça azul, para poder conseguir levantar mais uma vez a peça roxa. Então vamos lá, colocar todas elas para cima. Para fazer isso, eu vou precisar começar abaixando a peça verde. Vamos lá. Agora sim, eu tenho a vermelha, laranja, amarela, verde e azul para cima, o que me permite fazer o último movimento da peça roxa, e agora eu não tenho mais a trava impedindo o deslize. Então, nesta posição, eu consigo suavemente remover toda a base de cima do nosso trebelho. Mas como eu disse no começo, isso daqui não é a solução, isso aqui é só metade do caminho, mas você já avançou bem quando você chega até aqui. Agora, o nosso objetivo é colocar de volta e travar todo o mecanismo novamente. Então, vamos lá? Vamos continuar então com a segunda metade do nosso trebelho. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a lógica contrária. Então, ao invés de querer levantar a peça roxa, agora eu quero abaixar a peça roxa. E aí, novamente, a mesma coisa. Para abaixar a peça roxa, eu preciso abaixar a peça azul. Para abaixar a peça azul, preciso abaixar a peça verde. Preciso abaixar a amarela, abaixar a laranja e abaixar a vermelha. Então, vamos fazer toda a sequência de movimentos. E aí, no final, a gente vai conseguir encaixar de volta a peça roxa aqui. Agora eu coloquei a peça roxa completamente de volta, então a gente já resolveu grande parte do trebelho, porque agora a gente vai tirar uma movimentação necessária, porque agora precisamos movimentar da azul para frente. Então a gente tem uma potência de 6 a menos. Então vamos lá, agora que ela está completamente inserida, eu preciso abaixar a peça azul e colocar ela de volta no lugar. Então vamos fazer isso.
Agora sim, peça azul completamente alinhada. Vamos passar para a peça verde, também abaixando ela para ela ficar na posição inicial. Peça verde de volta na posição inicial. Agora a gente precisa só passar as três primeiras, começando pela amarela. Peça amarela na posição inicial, agora vamos para a peça laranja. Peça laranja na posição inicial e agora para finalizar, a peça vermelha na posição inicial. Agora sim, como vocês puderam perceber também, fazer a peça roxa é a parte mais demorada, mais difícil, porque a gente tem que fazer toda a sequência. Quando a gente vai avançando, a gente tem menos movimentos e é cada vez mais rápido. Mas com isso, você conseguiu remover e colocar de volta a base dos engates sumérios. Então agora, você pode dizer trebelho resolvido.